Olá pessoal, vou apresentar aqui hoje um mini projeto desenvolvido com o Cisco Packet Tracer. Esse foi um projeto desenvolvido para a disciplina de redes de computadores, para o curso de Sistemas de Informação, aqui no IFBA Campus Vitória da Conquista. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei o trabalho muito interessante. Foi uma forma da gente ter um contato mais direto com alguns equipamentos, com algumas configurações que são feitas. Então, assim, foi um trabalho bem a nível acadêmico mesmo, nível iniciante. Foi proposto um trabalho onde a gente deveria utilizar uma certa quantidade de equipamentos já pré-definida pelo professor, uma determinada configuração de rede. Então, assim, o que a gente fez foi preparar esses dados, onde a gente separou algumas redes, né? A gente criou algumas sub-redes, na verdade. Aqui estão alguns dados das redes que nós criamos. Nós subdividimos em 3 redes, uma específica para os servidores, uma específica para alguns terminais e outra para outros terminais. Tivemos também as 2 redes que formaram nossa rede WAN, para ligar os roteadores, onde a gente vai mostrar aqui como é que estão funcionando cada uma delas. Configuramos também, utilizamos alguns equipamentos de wireless, uns 2 access points, também sem muitas configurações mais avançadas, apenas a nível mesmo ele funcionou mais ou menos como um hub sem fio, apenas para ligar os notebooks na nossa rede. Preparamos alguns servidores, que a gente vai mostrar aqui, um servidor de e-mail, um servidor HTTP, um servidor FTP, um servidor de DNS funcionando na rede. E aí eu vou mostrar aqui como foi que a gente chegou ao resultado final desse trabalho, que foi muito interessante para a gente. Bom, para começar, nós tínhamos a exigência do professor de usar uma certa quantidade de computadores, de 20 computadores, usar 4 notebooks, ter access points, ter vários hubs na rede, alguns switches, que nós utilizamos 3 switches, 3 roteadores, 4 servidores diferentes, 2 impressoras, foram 20 computadores e 4 laptops. Isso foi a configuração da rede. Tá certo que a gente poderia fazer isso de N maneiras distintas, mas como a gente estava estudando e vendo como cada um desses equipamentos funcionava, por isso que usar esse tanto de equipamento. Então não estranhe se ver um switch com hub, às vezes sem necessidade, né? Porque essa switch poderia ligar todos esses equipamentos. Mas como eu falei, é só a nível mesmo de aprendizado, que a gente queria fazer os testes, como é que ia funcionar cada um deles. Bom, primeiro nós montamos a nossa rede aqui dos servidores, onde a gente foi escolhendo os computadores aqui, né, os servidores, e configurou em cada um deles para funcionar especificamente para uma determinada rotina. No caso desse aqui é o servidor HTTP. Aí nós configuramos algumas páginas aqui bem simples, coisa bem simples, não mudou quase nada do HTML. Se alguém quiser fazer alguma coisa mais trabalhada, aqui é HTML puro, basta editar aqui esses arquivos, trabalhar do jeito que quiser. Nós desabilitamos todos os outros serviços dessa máquina. Fizemos isso com todas as máquinas, todos os serviços que nós queríamos, que foi o www, ou o HTTP, um servidor para servir páginas da web. Para isso aqui podemos entender para funcionar como um servidor de intranet, por exemplo, até algum sisteminha aí de intranet. Então aqui a gente configurou o servidor de e-mail, onde a gente botou o if para funcionar nesse domínio aqui, que é o mesmo domínio do nosso DNS da nossa rede, que é o ifba.edu.br. Criamos alguns usuários. A gente aproveitou para criar os contas de e-mails com os integrantes do nosso grupo. Aqui fizemos o de DNS. O DNS foi o que, não mais difícil, mas um pouquinho mais trabalhoso, porque nós criamos todas as entradas de todos os computadores na nossa rede aqui. Então, todos os nossos equipamentos da rede, eles possuem aqui seus registros aqui no DNS, onde a gente faz os apontamentos do IP de um determinado nome para o IP. Aí a gente aproveitou para criar os nomes dos servidores de FTP, de HTTP, de e-mail, que assim a gente não precisava ficar trabalhando com e-mail de jeito nenhum. Com e-mail não, com IP. Até para poder o trabalho ficar um pouquinho mais bem elaborado. Aqui a gente criou uns pop.ifba.edu para usar lá apontando para o nosso servidor de e-mails, para utilizar lá nas configurações dos e-mails das máquinas. Aproveitamos para criar para os próprios servidores, aqui para um SMTP, que assim é uma configuração bem simples, tá?
Não fiquem imaginando que isso é algo muito complexo, porque assim, para criar um registro DNS, basta você clicar aqui em cima, botar o nome que você quer e o endereço destino, que é aqui onde está esse address, que vai ser o endereço do destino que você quer. A partir desse momento, sempre que você mandar uma requisição para esse endereço aqui, ele vai direcionar para esse IP. Nosso servidor de FTP também muito básico, não fizemos nada de demais nele, no que a gente configurou um usuário para a gente, para o IFBA, com a senha, com todas as permissões necessárias. E aí vamos lá. Todos esses servidores ficaram ligados aqui numa subrede, na subrede aqui com esses dados, com o ID da rede 192.168.1.0, com a máscara 240. Essa rede ela vai suportar no máximo 14 hosts ou 4 subnets. A faixa de IP que a gente pode utilizar é da final 1 até o final 14. O gateway da rede vai ser 1, que vai estar atribuído no nosso roteador. E o endereço de broadcast, que é o final 15. Que está errado aqui, que aqui é só 1. É 1.15. Que é a faixa da nossa IP aqui, que é o ID da nossa rede, certo? Aqui embaixo, e aqui o nosso roteador. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais do roteador. Deixa eu só apresentar logo as subredes. Aqui tem os nossos computadores, que nós fizemos isso para simular como se fosse uma filial em outra cidade, certo? Sem sem algo muito complexo, algo muito simples ligado aqui. Como eu falei, a gente precisou usar um switch, depois um hub, que foi para a gente conseguir visualizar melhor como o funcionamento de cada um desses. E aí eu vou fazer um teste aqui com o hub e com o switch, nós vamos ver um pouquinho da diferença deles, que é muito legal, a simulação que o Packet Trace faz. Eles estão nessa rede aqui, com faixa, com máscara também 192. A máscara dele é essa máscara aqui, certo? O ID da rede está nessa faixa aqui. Essa rede suporta 62 computadores. E aqui nossa outra rede, onde a gente também tem, muito parecida, igual a daqui de baixo, a Terminais 1, com a diferença que essa daqui tem menos computadores. Então está com uma faixa de IP também diferente e menor, que suporta no máximo 14 dispositivos. Também temos um access point, ligando 2 notebooks Wi-Fi aqui e 2 notebooks Wi-Fi aqui. Nós configuramos esses access points para trabalhar em canais diferentes, para um não interferir no sinal do outro, já uma simulação do mundo real, né? E aí, como é que a gente foi trabalhando? A gente precisava criar aqui umas rotas para que essa rede comunicasse com essa rede, que essa rede comunicasse com essa, que essa com essa, e assim por diante, e que todas as três se comunicassem. Para isso a gente pode fazer de duas formas, através do roteamento RIP, que não foi o que a gente utilizou, que é um negócio que é uma forma muito mais simples, que ele é autoconfigurável e tal, então ele é muito mais simples de configurar, ou o roteamento estático, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas dá um pouquinho mais de trabalho do que o protocolo RIP. Como é que a gente fez? Eu estou nessa rede aqui, 192.168.1.0, e eu preciso que os meus servidores fiquem disponíveis para essas duas redes. Então o que nós fizemos? Nós ligamos aqui esses 3 roteadores, certo? Nesse roteador aqui nós temos uma placa serial, nesse daqui temos 2 placas seriais e nesse aqui uma placa serial. Nesse aqui 2, obviamente, porque para ligar os 2 roteadores aqui. Aqui nesse roteador, vamos dar uma olhadinha nas configurações dele. Se a gente for aqui no roteamento estático, e a gente pode visualizar aqui, o que acontece? Se eu estou nessa rede, eu preciso acessar essa e essa rede. Então eu criei uma rota estática, onde dessa rede eu coloco aqui qual é o meu IP de destino, que no caso é essa rede aqui, .10.0, via esse endereço aqui, por essa via aqui. Então fica muito fácil visualizar isso, ó. Eu estou aqui nesses computadores, eu preciso passar uma rota para chegar até aqui. Então eu fiz aqui, você coloca o endereço de destino da rede, qual a máscara dessa rede de destino, e aqui o próximo salto, onde eu estou botando o endereço IP dessa rede aqui, certo? E assim ele vai chegar daqui até aqui. Esse outro roteamento aqui, eu quero chegar daqui até essa rede aqui. Então eu crio essa rota para ele passar, que ele vai sair daqui para vir para cá. Eu preciso apontar simplesmente qual é o próximo salto, ou seja, qual é o próximo roteador que ele deve ir para chegar até essa rede aqui. Então eu vou colocar que eu quero que o endereço de destino é essa rede, com a máscara dessa subrede aqui,
e vou dizer que o próximo salto é esse roteador aqui. Então eu estou mandando ele vir por esse caminho aqui. Então ele sempre vai vir por esse caminho aqui. Nós criamos nesse roteador aqui, nós criamos um terceiro roteamento, ou uma terceira rota estática, desculpe, que é para informar, para fazer esse roteador aqui conhecer esse caminho aqui até esse roteador, porque aí ele consegue passar aqui direto. Então assim, ele passa por aqui, por essa roteador. Eu estou dizendo que eu quero que você chegue na rede de destino, na rede desses dois roteadores aqui, certo? Porque nesse roteador aqui eu tenho duas placas seriais, correto? Que ligam os roteadores, que vai ligar um roteador aqui e por aqui. E ela vai fazer a ligação dessas duas redes, entre essas três redes no caso, né? Porque ela também vai ligar essa daqui de baixo. Então assim, nesse daqui eu vou precisar configurar os três roteamentos. Nesse daqui eu vou precisar configurar as três rotas, desculpe. E nesse daqui eu só vou precisar configurar duas rotas, que são a rota voltando para cá e a rota indo para cá. Por que isso? Sempre que você for configurar uma rota estática, você tem que fazer o caminho de ida e volta, porque um pacote, quando ele vai trafegar pela rede, ele vai e volta. Ele nunca, dificilmente ele apenas vai. Se você manda uma requisição, um ping, o ping ele vai mandar uma requisição lá no outro computador e vai aguardar a resposta. Então assim, se eu não faço essa rota de volta para cá, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, quando eu clico aqui nesse roteador aqui, a gente pode visualizar aqui, ó, que daqui eu estou na rede 10, eu quero chegar até a rede 1 e quero chegar até a rede 100. Então, para chegar até a rede 1 eu vou passar por esse caminho aqui, ponto 10.0, e para chegar até a rede ponto 100.0 eu vou passar por esse caminho aqui, que é essa rede aqui, ó, que ele fala aqui, tá vendo? Via. Então assim, para esse roteador aqui eu só preciso mandar um caminho para cá, um caminho para cá. Nesse roteador aqui, eu vou fazer a configuração dele muito parecida com a do primeiro. A diferença é que agora eu vou inverter as redes. Que antes eu estava na rede 1, queria vir para 100. Agora eu estou na rede 1, 100 e quero ir para 1. Que é esse roteamento aqui, ó, onde eu coloco o endereço de destino, via qual é a rede que ele vai passar, que é essa daqui, entre esse roteador, e outra que é essa 10 aqui, para chegar até essa rede aqui de baixo, também passando por essa via. E aí eu vou fazer agora o inverso dessa outra aqui, dessa outra rede aqui, ó, porque nesse roteador aqui dos servidores, nós criamos uma rota lá para ele sair dessa rede e chegar nessa. Agora eu vou fazer o inverso, porque o caminho, lembrando sempre que o caminho tem que ser de ida e volta. Então agora eu estou nessa rede aqui, que é esse roteamento aqui, que é essa rota aqui. Eu estou nessa rede e quero atingir a rede 10, passando por aqui. E assim nosso roteamento, a partir desse momento, todos os nossos sub-redes aqui já estariam ligadas. Se isso aqui fossem filiais da empresa que estão em cidades diferentes, a partir desse momento elas já passariam a comunicar-se. Agora a gente pode fazer um teste. Posso fazer um ping daqui para um servidor desse aqui. O primeiro ping ele tem uma tendência a falhar. Por que isso? Porque as nossas tabelas ARP aqui, do nosso switch, do nosso roteador, ainda não estão prontas. Então se eu pegar aqui, ó, não vou mexer em configuração nenhuma, eu vou mandar aqui do mesmo origem 12, destino FTP. Pronto, ele já começa a funcionar, tá vendo? Então assim, isso pode acontecer, é normal acontecer. Aqui é só um ambiente de simulação, quando eu mandei aqui ele só mandou um ping só. Se eu tivesse lá no computador e desse um comando, por exemplo, o primeiro ping ia falhar, os outros, como ele ia tentar novamente, já ia estar funcionando. A gente pode fazer o teste aqui, ó. Basta abrir aqui e lá no prompt de comando, vou pingar ping servidor FTP. Aí ele vai e não funciona só para poder fazer a gente passar por mentiroso. Deixa eu botar pelo IP 192.168.1.3. Aqui. Você vê que o primeiro ele perde, depois ele já começa a fazer. Se eu mandar agora de novo para o mesmo IP, ele já não perde mais nenhum pacote. Mesma coisa aqui, eu que fui apressado, se eu deixasse ele ia responder certo aqui do servidor FTP também. Por que ele responde tanto do servidor FTP quanto do IP? Porque eu configurei o meu, apesar de que o IP do meu servidor FTP é o 5, tá? 3 é o do meu, é o do e-mail aqui, que aqui é 2, 3, 4, 5.
Eu configurei no meu servidor DNS esse nome aqui, servidor FTP, para responder por esse endereço, apontar para esse endereço aqui, 192.168.1.5. Então aqui já é uma forma também da gente testar que o nosso servidor de DNS da rede também está funcionando corretamente. Se eu pingar aqui agora, servidor e-mail. Pingar o IP do servidor do e-mail, que é 192.168.1.3. Primeiro ping ele vai perder, depois ele já acha o ping. Se eu pingar agora servidor e-mail, ele já vai pingar certo, porque ele já chegou aqui, já identificou na rede. Isso daqui, gente, pode estar acontecendo, porque assim é um ambiente de simulação, tá? Ele vai mandando de um em um. Isso aqui na sua rede, que está trafegando dados o tempo todo, que as placas de rede estão se comunicando, dificilmente você teria problema com isso. Outra coisa que a gente pode testar, nosso servidor de páginas. Eu posso chegar aqui, ó, .ifba.edu.br. Pronto. Estou acessando lá a página que eu coloquei aqui, funcionando direitinho. Então, assim, isso é um sinal de que o nosso servidor DNS está funcionando. Um outro teste bacana que a gente pode fazer é o do nosso servidor de e-mail. Eu configurei já aqui uma máquina com servidor de e-mail, onde eu posso mandar e-mail para mandar e receber e-mails dentro da minha rede aqui. Eu configurei lá no meu DNS para o meu POP responder, apontar para o meu servidor de e-mail e para o meu smtp.ifo.edu.br também apontar para o meu servidor de e-mail. Alguns tutoriais que vocês vão achar pela internet vai pedir para você simplesmente colocar aqui o endereço IP. Mas para ficar um negócio mais bonito, mais arrumado, a gente fez essa configuraçãozinha aqui. Aqui o restante é uma configuração básica igual você faria com qualquer outro programa de e-mail, com os dados da sua conta. Aqui eu posso mandar um teste. Vou mandar um teste aqui para manuela@ifba.edu.br. Testando envio de e-mail. Isso é. Vou mandar. Você vê que aqui ele resolveu os nomes, o nome corretamente, apontou para os lugares corretos e foi mandado com sucesso. Se eu for agora lá em outra máquina que eu também já configurei aqui para receber os e-mails dessa conta ali, onde eu mandei o e-mail, eu clicar aqui em Receive, você vê que ele já vai receber aqui, ó, testando envio de e-mails. E isso é apenas um teste, foi a mensagem que eu mandei agora, certo? Então, assim, a gente vê que os serviços da rede também estão funcionando de forma correta. Tudo isso porque nós fizemos os roteamentos aqui. Porque se eu tirar os roteamentos aqui, ele não vai funcionar, porque uma rede não vai conseguir se comunicar com a outra. Só vão ficar funcionando aqui internamente. Um outro teste bacana que a gente pode fazer é aqui o que eu falei, o do switch, ó, e o do hub. Reparem só quando eu coloco aqui do IP4 para o PC0. Repare como funciona aqui o tráfego dos dados. Vai sair, chega no hub, o hub vai disparar o pacote para todas as máquinas que estão interligadas com ele. Chegou até o nosso switch aqui. O nosso switch, como ele ainda também está montando sua tabela, ele podia ter repassado aqui, mas ele já viu que não era para ele. Aqui a gente pôde acompanhar que o switch, que o hub recebe a resposta de todos os computadores, repassa para o dono. Os outros computadores vão descartar, deixa eu fechar essa mensagem, os outros computadores vão descartar os pacotes e apenas o que recebeu, que mandou, ele mandou para cá e recebeu. Então, somente quem devia receber era esse computador aqui, que recebeu. Diferente quando eu faço o teste aqui no nosso switch, ó. Deixa eu resetar aqui e vou fazer um teste aqui de uma máquina que está ligada diretamente no switch para outra. Repare que a primeira vez, se o switch ainda estiver montando a sua tabela, pode ser que ele mande também para todos os pacotes, porque ele ainda está montando sua tabela. Nesse caso aqui, como a gente já usou alguns recursos da rede, pode ser que ele nem mande mais, ele já vai mandar direto aqui, ele já mandou direto, ó. Se fosse a primeira vez que eu estivesse passando algum pacote aqui por esse switch, ele ia fazer a mesma coisa do hub, só a primeira vez. Ia mandar essa requisição aqui para todo mundo, porque ele ainda estaria montando sua tabela. E aqui recebeu. Pronto. Aí aqui a gente consegue perceber o quanto que o fato de você usar um switch ou usar um hub numa rede vai influenciar o desempenho da mesma. Porque o hub aqui a gente está fazendo uma simulação básica aqui com um computador só.
Imagine todos esses computadores aqui que a gente sabe que ficam trafegando dados o tempo todo pela rede. Sempre que mandar uma informação aqui para o hub, ele vai mandar para todo mundo na rede, gerando tráfego, que às vezes pode ser um tráfego muito alto. O switch não, o switch recebe, dá origem, manda para o destino já corretamente, sem ficar mandando, gerando muito tráfego na rede. E bom, gente, eu acho que foi isso. Deu para a gente ter uma boa noção aqui de como funciona a ferramenta. Como eu falei, foi um trabalho muito bacana, porque a gente conseguiu enxergar exatamente como é que funciona as ferramentas, os equipamentos da rede, que a gente viu agora na nossa disciplina, e foi uma boa experiência. Aqui nós temos algumas ferramentazinhas que você pode utilizar também, ó, essa lupinha, se você quiser ver como é que está a tabela ARP, ó. Aqui os computadores que esse roteador já conhece, que eu falei lá que o switch ele ainda está mostrando, ele ainda está montando sua tabela, que aqui, ó, sua tabela onde ele vai guardar o MAC de todos os dispositivos da rede, com a porta que ele está conectado no switch, e assim, uma série de informações que a gente consegue ver com essa lupinha aqui. E assim, no mais é futucar aí para aprender, como a gente futucou aqui. Uma coisa interessante que aconteceu com a gente, que pode acontecer com vocês, quando você for configurar aqui um notebook, não utilize essa placa aqui da Cisco não, ó. Por algum motivo, não sei se foi só aqui com a gente, estava dando um bug, que toda vez que a gente fechava aqui a plataforma, que abria novamente, ele perdia as configurações da rede. Ele perdia essas configurações aqui de IP. Então a gente tirou ela do dispositivo e colocou a placa aqui genérica. Aí resolveu o problema, configurou, está salvo, está tudo funcionando. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.